Oi, eu sou Kleber Caramelo, estou aqui no 6º Encontro Olímpia, no Clube Coach Brasília DF, Muscular Development Brasil, Eduardo Correia, IFBB Pro, segundo no Olímpia. Eu vou falar a minha opinião, eu quero que se dane. Para mim, garfado, ele falou que não. Arnold garfado, ele falou que não. Eduardo, fala para mim uma coisa, vamos começar falando de Arnold. Vi você no palco, achei uma... Eu ia falar uma palavra difícil, mas tudo bem. Achei que você não foi bem julgado, essa é a palavra que tem que ser dita aqui. E eu queria que você desse a sua opinião sobre o que aconteceu. Uma breve opinião, eu sei que você já deu outras entrevistas sobre isso. Não, o que acontece foi o seguinte, eu fiz uma preparação muito boa, porque eu vim de uma crescente depois do Olímpia, e eu vim evoluindo na preparação, eu fiz uma ótima preparação. Só que o que acontece é que a logística do Arnold Classic, comparado ao Mr. Olímpia, não me favorece. No Olímpia a gente pesa na quarta-feira para competir no sábado. E no Arnold a gente compete, a gente pesa na quinta-feira de noite para competir na sexta de manhã. Então é muito pouco tempo. Isso desfavorece os atletas como eu, como o Flex, que tem muita dificuldade em baixar o peso para alcançar o 212. Então a gente tem que fazer uma depletação muito maior e o nosso corpo precisa de mais tempo que os outros atletas que não têm essa preocupação com peso para conseguir recuperar. Então o que acontece foi que eu mesmo falei nas minhas redes sociais que eu não entrei na minha melhor forma, eu estava consciente disso, tanto que eu competi mais leve, inclusive, e justamente por eu não ter esse tempo hábil. Então, a prova disso foi que acabou a competição e para tirar qualquer tipo de dúvida, eu mantive o carb-up e 2 dias depois eu estava muito bem, perfeito, só que foi só uma questão de poder provar para mim de que meu pensamento era certo. Mas o que acontece também é que demora. Tu sai do palco, tu não sabe exatamente o que aconteceu, assim, é difícil, não é tão óbvio. Agora é muito fácil, porque eu consigo fazer uma avaliação e ter noção de onde eu errei, o que eu poderia ter melhorado, o que eu poderia ter feito diferente. Mas na hora, essa leitura ela não é tão clara. Então... Até porque aí continua desidratado em cima do palco, até você acertar o carbo de novo. E eu senti nas poses que o meu corpo não estava respondendo como normalmente responde. Eu estava fazendo força para posar. E normalmente eu poso com muita facilidade, até pela condição física que eu tenho uma facilidade. E eu senti que era como se o músculo não estivesse empurrando a pele. Eu não estava sentindo essa condição que seria a condição ideal que eu busco, né? Se você perguntar pra mim se eu sei o que é isso, porque às vezes o cara fala, entendeu o que eu falei? Eu não sei porque isso deve acontecer só com você, do músculo empurrar a pele. A minha não. Eduardo, olha só. Uma vez você falou pra mim, isso há mais tempo, Caramelo, eu não quero mais competir na 212, voltou pra 212. Logo depois do Olímpia, se segue com alguns shows, às vezes um show. E logo depois do Arnold também, às vezes se seguem com alguns pro shows e às vezes só um show. Você não fica atiçado, com vontade, com a pulga atrás da orelha de ir tirar, não é a limpo, de tirar uma casquinha de como é competir na categoria aberta contra, por exemplo, um Dexter Jackson, que não é um cara... Vem mais pra cá, Eduardo. Não é um cara muito alto. Em relação a você, vocês devem ter mais ou menos a mesma altura. Eu já tirei algumas fotos junto com o Dexter. Você não fica atiçado de tirar uma casquinha da categoria aberta? Não dá aquela vontade? Às vezes fala, vou emendar um Pro Show agora, vou manter meu carbo. Em 2012 eu competi na categoria aberta, inclusive eu competi com o Dexter em 2012, então eu tive essa oportunidade de poder ter a experiência de poder competir junto com os atletas mais pesados, mas para mim essa experiência foi suficiente para provar para mim que o meu porte físico ele é sustentado na categoria 212. Do Ben Pakulski. Então com o Shawn Rodens, inclusive. Isso. E eu acredito que eu tenho muito mais condições de brigar por título na 212 e eu me enquadro melhor nessa categoria. E um dos fatores que foi decisivo para mim voltar para essa categoria foi o fato da categoria ser cada vez mais valorizada, né? A questão da premiação, a questão de visibilidade, então o tratamento que se dá hoje para 212 é condizente com o tratamento que se dá para a categoria aberta. Então a questão da evolução da categoria fez com que eu voltasse atrás na minha decisão.
Pergunta uma outra coisa então. Estamos falando de 212. Você tá pegando o Olímpia e tá pegando o Arnold. Legal pra caramba. Mas eu pergunto, existem outros campeonatos 212 durante o ano? Pensa em competir ou só porque você ou também porque você já está classificado para o Arnold e Olímpia, o Olímpia por classificação, o Arnold por convite, você pensa em competir nos outros Pro Shows 212? Olha, eu particularmente assim, eu não tenho muita vontade de fazer alguns campeonatos. Inclusive na Europa eu tive uma experiência um pouco frustrante em 2012, depois do Mr. Olympia, onde eu fiz um campeonato em Manchester, o Grand Prix, e depois na sequência em Praga. E eu noto que nessas competições pós-Olímpia tem um regionalismo muito grande e eu tive uma experiência muito ruim. Então, assim, eu procuro me focar principalmente nas duas competições principais, que é o Arnold e o Olímpia. E, eventualmente, vou ser bem honesto, Caramelo, o que faz os atletas competirem nesses campeonatos, que se chamam small shows, são os pequenos shows, seriam a proximidade que tem, a relação que tem com os promotores do evento. Então, cada evento é promovido por alguém específico e de acordo com os interesses de cada atleta, se é conveniente para ele ou não. Então, essa decisão ela se torna muito mais política e ao mesmo tempo patrocinativa, corporativa do que realmente um show. Pode ser, de pode grandeza. ser. Exatamente. Vamos lá então, agora vamos tocar no assunto Black School. Lembro de você na probiótica, lembro de você com uma breve passagem pela MHP. Sei que você recebeu um convite do Bela, que é um cara que eu prezo pra caramba dentro do mercado de suplementos. Para mim ele é o papa, tem muita gente querendo chegar perto dele, mas não é degraus abaixo, quilômetros abaixo do Bela no conhecimento do... E eu vi que essa semana você e a Carol estavam na Black School, e estavam terminando o que foi anunciado na Expo Nutrition, que era a sua linha de suplementos. A Carol e vocês postaram que estavam fazendo as últimas degustações, os sabores e tal, dos seus produtos. Eu quero saber se você já pode adiantar, porque é uma linha do Eduardo Corrêa dentro da Black School, eu quero saber se você já pode adiantar para o pessoal mais ou menos o que é que vem por aí, ou por enquanto isso está travado. Mas eu acho que você já pode adiantar mais ou menos o que é a formulação do que você vai colocar em linha com a Black School. Então, só para explicar a questão dos patrocínios, eu costumo dizer que eu passei por todo o processo que um atleta deveria passar, que seria primeiro ter um patrocínio com uma marca nacional, depois um patrocínio internacional, que te dá uma projeção internacional, e depois a marca própria. Então, na verdade, o que acontece é que eu não entrei para a Black School para ser só um garoto propaganda. Quando o Marcelo me procurou, ele foi até Florianópolis, inclusive pessoalmente na minha casa, e ele me fez o convite para ser sócio dele num novo projeto. Então, isso para um atleta como eu, que passou todas as dificuldades que um atleta no Brasil enfrenta, é um sonho que está se concretizando por eu ter minha própria linha e eu poder ter autonomia e liberdade de poder criar os produtos e opinar nos produtos e poder fazer aprovação disso. Foi o que a gente fez ontem em São Paulo. Eu e a Carol, a gente foi até a Black School e sentamos junto com o pessoal da equipe do laboratório, junto com o Marcelo Bella, e ele apresentou para a gente o layout do produto. A gente fez as aprovações e, inclusive, depois a gente fez a degustação dos produtos, porque ele disse que o produto tem que passar pela nossa aprovação, né, para poder receber o nosso aval. Então, assim, o produto foi feito exatamente como eu gostaria que tivesse sido. Então, assim, para mim é um puta sonho realizado que eu tô vivendo. Vamos poder estrear os produtos, alguns produtos da nossa linha no Arnold Classic Brasil. A Carol vai iniciar com, se eu não me engano, 5 produtos, eu vou iniciar com 8. E dentre eles inclui BCA em pó, whey hidrolisado, termogênicos, queimador de gordura, pré-treinos. Então, assim, eu procurei botar na minha linha tudo aquilo que as pessoas que realmente levam o treino a sério buscam e procuram. Então, nada melhor que um atleta que vive isso todos os dias e sabe o que os outros atletas procuram. Então, para mim, foi uma oportunidade única e eu só tenho a agradecer a Black School e ao Marcelo por ter acreditado no meu potencial e ter apostado nessa ideia. Vem mais pertinho de novo, você vai andando para trás. Além da Black School,
É claro, vou ter que lembrar, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui, quem são os seus outros patrocinadores? Algumas outras marcas, eu não sei se com qual academia que você está, coqueteleira, outra marca de, sei lá, bolsa térmica, o que mais está fechado com você? Roupa? Não sei. Tenho patrocínio além da Black School, eu tenho patrocínio da Smart Shake, da Six Packs e da Day Pharma também. E tem algumas parcerias com o próprio time Olímpia aqui em Brasília, o Dr. Paulo Musa em São Paulo, Kleber Caiado, que é o meu osteopata. Ali em cima agora, então, exatamente. Então, assim, eu tenho muitas parcerias com... Eu procuro me aliar aos melhores profissionais da área também, não só às melhores empresas, mas também aos melhores profissionais da área, porque eu acredito que isso faz a diferença. Porque é um esporte, na verdade, que eu costumo dizer, que é multidisciplinar, né? Então a gente necessita de diferentes profissionais em sua área, e eu tenho... Você compete sozinho, mas ao mesmo tempo precisa de todo mundo. Então hoje eu tenho um time, eu consegui montar um time que entende perfeitamente e todos têm o mesmo objetivo que eu. Então o ego acaba ficando de lado muitas vezes, a vaidade do profissional, e ele consegue dividir aquilo com os outros profissionais de outras áreas, que é o caso do Newton lá, que é o treinador em Florianópolis, o Kleber. Então, se há necessidade dessa intervenção, dessa convivência, então eles conseguem fazer isso de uma forma muito boa, sempre visando o meu objetivo, que é a competição, e não por ego ou vaidade. Então é muito difícil trabalhar com profissionais de diferentes áreas ao mesmo tempo, mas a gente tem conseguido fazer isso muito bem. Acredito que você deva estar se preparando para o Olímpia. Quero que você confirme ou negue isso. O Olímpia na 212, agora no segundo semestre. E quero também que você passe aqui as suas redes sociais para a galera te seguir, porque como aquela vez você falou na outra entrevista que eu fiz na Expo Nutrition, a galera segue menos você do que a Carol. Então, redes sociais, e me confirma ou não se você está se preparando para o Olímpia. Eu estou me preparando para o Olímpia. Na verdade, a preparação, eu estou num período de transição. Eu acabei de sair do Arnold faz 5 semanas e eu devo iniciar a preparação propriamente dita depois do Arnold Classic Brasil, início de junho, final de maio. E as minhas redes sociais é o Instagram, @CorreiaBodybuilder, e o Facebook também, a fanpage, que é facebook.com/CorreiaBodybuilder. E além disso tem o Snapchat também, que é Eduardo Correia. Então vamos lá, eu sou Kleber Caramelo, pela revista Muscular Development Brasil, filial da maior revista de musculação do planeta. Estou aqui no 6º Encontro Olímpia, com o Eduardo Correia, que mesmo dizendo que não está em preparação, pode mostrar... eu vou fazer o que eu... Não, mostra de novo. Eu sei que deu para escutar na tela aí. Caramba, até me atrapalhei. Esses caras são... Eu tenho que começar a treinar antes de fazer entrevista com eles. Eduardo Correia, Muscular Development Brasil, Encontro Olímpia. Eduardo, muito obrigado. Valeu. Fica com Deus, beijo para todo mundo. Prazer enorme, um abraço a todos, até mais.